Olá, nesta aula abordaremos os números adimensionais encontrados na convecção térmica forçada. Além desses números estarem presentes em equações ou correlações destinadas a projetos de engenharia, eles acabam sendo úteis também enquanto síntese dos fenômenos de transportes estudados. Antes, porém, é importante a definição do coeficiente de convectivo de transferência de calor ou coeficiente de película, no qual nós encontramos nessa lei de resfriamento de Newton, onde o fluxo de energia junto a uma determinada superfície de uma placa plana parada e aquecida conforme apontado na figura 10.6, ele é dado por uma expressão local para a convecção térmica, onde nós identificamos o coeficiente de película local, H subscrito X, multiplicado pela força motriz macroscópica do fenômeno analisado. Lembrando, subscrito P indica junto à superfície da placa e o subscrito infinito na corrente livre, ou seja, sem o efeito da ação cisalhante dessa placa. A definição do coeficiente de película local H subscrito X, ele pode ser dado pela condutividade térmica do meio analisado, esse K, tá legal? O sinal negativo, lembrando, pessoal, que é uma imposição da segunda lei da termodinâmica, e a variação da temperatura ao longo de Y, avaliado, então, na superfície da placa, dividido pela força motriz macroscópica de temperatura. Já o coeficiente de película média ao longo do comprimento da placa aquecida, no caso L, é dado pela integral de 0 até L do coeficiente local. Em sendo assim, nós podemos lançar mão da teoria do filme. O que significa a teoria do filme? Vamos supor que sobre uma determinada placa metálica parada e aquecida esteja contido um meio estagnado. Esse meio estagnado pode ser líquido, pode ser gás, tá? De tal modo que junto à superfície da placa metálica, na qual nós identificamos em Z igual a zero, a temperatura aí será igual à temperatura T subscrito P. E numa distância delta, espessura dessa película estagnada, em Z igual a delta, a temperatura aí seria a temperatura da corrente livre, ou seja, T subscrito infinito. Tendo em vista que a gente pode assumir que trata-se de uma descrição cartesiana para o fenômeno condutivo de calor nesse caso, ou de transferência de calor nesse caso, a sua equação diferencial é apontada nesse slide logo abaixo da figura. Nesse caso, nós podemos admitir fluido newtoniano, que não ocorra efeito de dissipação viscosa, as propriedades termofísicas são constantes, ou seja, pessoal, se nós olharmos na equação diferencial, nós identificamos no segundo termo dela, aliás, do lado direito dela, o alfa, que é a difusividade térmica, que se mantém constante nesse caso, e no último termo, aquele termo inerente ao calor, nós temos a massa específica ρ e a capacidade calorífica Cp desse meio estagnado, o qual se mantém constante. Entretanto, pessoal, quando nós formos analisarmos essa situação, essa temperatura constante, a gente vai admitir a estimativa, por exemplo, de alfa, ρ e Cp, pela temperatura média entre T infinito e Tp. Assume-se também que o regime é estacionário, ou seja, o primeiro termo do lado esquerdo dessa equação diferencial é igual a zero. Em outras palavras, a derivada de T em relação à derivada parcial no tempo é nulo. Não há geração nem consumo de calor ou energia. Em outras palavras, o último termo do lado direito da equação diferencial é nulo. E uma hipótese bastante forte nesse caso, que a gente vai impor, que a contribuição advectiva é desprezível. Ou seja, o segundo termo do lado esquerdo da equação diferencial é
perto de zero, tá legal? E o fluxo unidimensional na direção z. E assim sendo, a equação diferencial apontada em vermelho aí para vocês estabelece que a derivada de segunda da temperatura em z vai ser igual a zero. Nesse caso, observem, pessoal, nós temos aquele dz2. Significa o quê? Nós precisamos de duas condições de contorno para resolver essa equação diferencial. A primeira delas é em z igual a zero, a temperatura da superfície da placa, a gente está assumindo isso, que é o T subscrito P. E na distância delta, na espessura desse meio estagnado, nós temos T, que é igual a T infinito. Pois bem, substituindo essas duas condições de contorno na equação diferencial, ou seja, antes disso, resolvendo essa equação diferencial utilizando tais condições de contorno, nós temos o perfil de temperatura apresentado em azul. Notem que T infinito, TP e delta são conhecidos assim, para nós termos a distribuição de temperatura ao longo de Z, basta atribuindo valores de Z, desde zero até delta, nós temos a variação da temperatura no meio estagnado considerado. Uma informação importante que advém da utilização do perfil de temperatura é que nós podemos utilizar para calcular o valor do calor nesse meio estagnado. Pois bem, o fluxo global de entalpia volumétrica, que é esse H minúsculo, lembre-se que, por exemplo, ele pode ser dado por joule por metro cúbico, tá? Referenciado a eixos estacionários, ou seja, uma proposição vetorial, ele é dado por um termo condutivo mais um termo advectivo. Lembrando que no termo advectivo, a gente admite que o meio carreia essa entalpia volumétrica, tendo em vista as hipóteses de contribuição advectiva desprezível, assim como o fluxo ele é dimensional. Notem que logo abaixo dessa equação à direita no slide de vocês, nós temos a lei de Fourier em termos de entalpia, que é igual a menos alfa, onde esse alfa, lembrando sempre que é a difusividade térmica, e a variação da entalpia volumétrica na direção dz. Lembrando que essa entalpia volumétrica ela se relaciona com a entalpia específica H maiúsculo por intermédio da massa específica desse meio estagnado, o ρ. Lembrando também que a definição de Cp, a derivada da entalpia específica pela temperatura, nós podemos substituir tanto o H minúsculo é igual a ρCp, assim como a derivada do H maiúsculo, ou seja, da entalpia específica na primeira equação do fluxo global de entalpia referenciado a eixo estacionário, nós temos a equação de Fourier do modo como apresentado nessa primeira equação em azul. Observe que nós temos que o fluxo de calor na direção Z ele vai ser igual a quem, pessoal? Menos a difusividade térmica vezes a massa específica vezes a capacidade calorífica do meio multiplicado pela variação da temperatura em relação à variação infinitesimal ao longo de Z. Recordando que a difusividade térmica ela é definida como a condutividade térmica do meio, dividido pela massa específica desse meio, multiplicado pela capacidade calorífica desse meio, tá? Nós podemos substituir na primeira equação, em azul. E resulta no fluxo de calor na direção Z. Então, observem, pessoal, que esse fluxo de calor Z, nós conhecemos todas as informações, a condutividade térmica K do meio, a espessura do meio e a força motriz macroscópica, ou seja, aquelas inerentes às fronteiras desse meio. Em assim sendo, por intermédio da teoria do filme, nós identificamos a definição do coeficiente de película, esse H minúsculo. Não confundir esse H minúsculo com a entalpia volumétrica lá em cima, tá ok, pessoal? Esse H minúsculo é o coeficiente de película, também alguns autores o denominam coeficiente convectivo de transferência de calor. Ele é definido como a condutividade térmica dividido pela espessura desse meio estagnado, ou do filme. Se nós se nós dividirmos, pessoal, ambos os lados da primeira equação em rosa
pela capacidade calorífica multiplicada pela massa específica do fluido, tá? Nós identificamos do lado direito da segunda equação quem, gente? K dividido por ρCp. Pois bem, quem que é K dividido por ρCp? Difusividade térmica, é o alfa. E assim sendo, nós temos que o coeficiente de película dividido por ρCp pela teoria do filme é a difusividade térmica dividido pela espessura. Vamos fazer uma reflexão bem rapidinho aqui. Qual é a unidade de alfa? Unidade de alfa é comprimento ao quadrado dividido por tempo. Unidade de delta, tempo. Portanto, a unidade dessa última equação em rosa é uma unidade de velocidade, comprimento pelo tempo. Isso nos propicia definirmos, pessoal, um beta, a semelhança do alfa. Notem que alfa é a K sobre o ρCp. Esse beta nós vamos definir como sendo o coeficiente de película dividido pelo ρCp. Tá? Ou seja, esse coeficiente convectivo modificado de transferência de calor apresenta unidades de velocidade. Pela teoria do filme, é a difusividade térmica dividido por um comprimento característico. Nesse caso específico, a espessura do filme. Notem então, pessoal, que essa espessura, comprimento característico, multiplicado por beta, tá? Ele guarda algumas informações importantes. A começar, por exemplo, quem que é esse beta? O que é intrínseco a ele? A própria natureza do meio em que ocorre o fenômeno de transferência de calor. Quando a gente menciona a própria natureza desse meio, a gente está preocupado com informações moleculares e interações moleculares, ou seja, nesse meio também existe a contribuição da condução. Além disso, esse meio pode ou não estar em movimento, assim como esse movimento pode advir de um movimento forçado, como, por exemplo, na ação de um determinado ventilador para movimentar um gás ou mesmo uma bomba para movimentar um líquido. Assim como tal movimento, ele pode estar ou sobre uma determinada superfície, no caso uma mesa, ou mesmo escoar no interior de uma tubulação. Então, notem, pessoal, quando a gente fala velocidade associada ao movimento, quando a gente fala placa, a gente fala tubulação, nós estamos analisando o quê? A influência da geometria na qual ocorre o fenômeno de transferência de calor macroscópico, caracterizando, nesse caso, a convecção térmica. E a convecção térmica, em assim sendo, pode ser sintetizada pelo produto de beta por um comprimento característico L. Então, notem, pessoal, que o fenômeno da convecção térmica é um fenômeno de transferência de calor global, onde a gente observa a ação externa ao transporte molecular. O que é essa ação externa? Por exemplo, na condução térmica, a transferência de calor se dá ou por uma agitação molecular ou por uma agitação atômica, ou seja, um nível bastante microscópico. A ação externa é a natureza do escoamento. Por exemplo, na geometria, a geometria onde está inserido o meio não vai alterar a condução, vai alterar a convecção térmica. Tá legal? E parâmetro cinemático-convectivo. O que significa isso, gente? Notem que beta tem uma natureza de velocidade, não é verdade? Que é comprimento pelo tempo. Isso caracteriza, portanto, essa variação cinemática inerente ou presente em beta. E assim sendo, nós temos o 10.2, que resume o fenômeno de condução de calor, sintetizado na difusividade térmica, conforme explicamos há pouco, e o quadro 10.3 sintetiza o fenômeno global de transferência de calor na convecção térmica, sintetizado no produto de beta vezes L. Lembrando que beta é o coeficiente convectivo modificado de transferência de calor. E assim sendo, pessoal, se nós dividirmos o quadro 10.3 pelo quadro 10.2, nós vamos originar um número primário associado ao fenômeno de transporte, transferência de calor. Esse número primário ele é representado como? Como esse N maiúsculo subscrito 1, onde o 1 indica determinado fenômeno. Nesse caso, esse fenômeno é transferência de calor. Substituindo do quadro 10.3 a grandeza que o sintetiza, beta vezes L,
E o 410.2, que eu sintetizo, alfa. Com isso, nós temos a definição do número de Nusselt. Nusselt, portanto, vai ser definido como beta vezes L dividido por alfa. Lembre-se que beta, pessoal, é H dividido por ρ CP e alfa é K dividido por ρ CP. Substituindo, portanto, em beta e em alfa, nós temos que o número de Nusselt também é dado pelo coeficiente de película H vezes um comprimento característico L. No caso da ilustração, é o comprimento da placa dividido pela condutividade térmica do meio, onde o número de Nusselt está associado a uma resistência à condução, que seria condução térmica no caso, né? Seria L dividido por K, dividido pela resistência à convecção térmica, que seria 1 sobre H. Notem, pessoal, que o número de Nusselt se refere ao mesmo meio que está ocorrendo o fenômeno de transporte, ou seja, aquele meio destacado em azul na figura. Tá? Lembre-se que a definição de Nusselt é muito semelhante à definição do número de Biot. Mas lembre-se que o número de Biot, pessoal, a resistência à condução térmica estava no interior da placa plana, tá ok? Dessa figura que vocês estão vendo aí. Já a resistência à convecção térmica está fora da placa plana, ou seja, naquela região denotada em azul, ou seja, são meios distintos. Já Nusselt não. Nusselt, a resistência à condução e a resistência à convecção ocorrem no mesmo meio, ou seja, ambos ocorrem na região denotada em azul nessa figura. Notem que nessa mesma região denotada em azul, nós observamos quem, pessoal? Além da distribuição de temperatura T, existe uma distribuição de velocidade. Essa distribuição de velocidade ela é assistente desde a aderência à parede até onde o fluido não sofre mais o efeito da ação cisalhante da parede. Então, notem que a distribuição de temperatura ela depende da distribuição de velocidade. Quando a gente fala dessa dependência, nós estamos necessariamente trabalhando com o que agora? Com a transferência simultânea de transferência de calor com transferência de quantidade de movimento. Onde a gente vê transferência de calor? A gente vê pela distribuição de temperatura. Aonde a gente enxerga transferência de quantidade de movimento? Pelo perfil de velocidade. Nesse caso, nós podemos analisar qual seria o número representativo da quantidade de movimento. Como já abordado em aula anterior, esse número representativo específico para a quantidade de movimento, ou seja, o seu número primário é o N subscrito 1, representativo do fenômeno de transferência de quantidade de movimento, é o número de Reynolds. E o número de Reynolds, ele estabelece a relação entre as forças inerciais pelas forças viscosas. Em termos de resistência, estabelece na relação em amarelo a resistência às forças viscosas dividido pela resistência à ação advectiva ou convectiva. Lembrando que a ação convectiva e advectiva é a mesma coisa. Ou seja, traduz a ação da velocidade, do escoamento. Pois bem, tendo em vista que, conforme apontado na figura nesse slide, nós temos um fenômeno de transferência simultânea de quantidade de movimento de calor, nós podemos analisar que número adimensional representa tal simultaneidade. Como diz respeito a uma transferência simultânea entre dois fenômenos, nós temos o número adimensional secundário, que é o N, esse subscrito 2, nessa equação em rosa. Tá? Já o subscrito M minúsculo indica que é uma ação molecular. Pois bem, quem traduz o fenômeno molecular em quantidade de movimento? Quem traduz o fenômeno molecular em quantidade de movimento é a viscosidade cinemática, é o Ni, conforme apresentado no 4.7.1. Tá? Já em nível molecular, quem é representativo a transferência de calor, conforme apontado no quadro 10.2, é a difusividade térmica. E assim sendo, nós temos a definição do número de Prandtl. Quem que é o número de Prandtl? O número de Prandtl é viscosidade cinemática dividido pela
difusividade térmica, no qual representa a relação entre a resistência à condução térmica dividido pela resistência às forças viscosas, numa escala molecular, numa escala microscópica. E como é que fica essa transferência simultânea de momento e de calor em nível macroscópico? Notem, pessoal, que em nível macroscópico nós temos, então, um número secundário, que é esse M, subscrito 2, por sua vez, subscrito M maiúsculo, onde M maiúsculo indica nível macroscópico ou global. Nós sabemos que em quantidade de movimento, o parâmetro cinemático característico é quem? Velocidade vezes um comprimento característico. Já para transferência de calor, que é a convecção térmica, ela pode ser sintetizada nesse raciocínio como sendo o produto entre o coeficiente convectivo modificado de calor e o comprimento característico. Substituindo esses dois parâmetros na equação em rosa, nós temos o número de Stanton. Tá? O número de Stanton, lembra-se que está Stanton elevado a menos 1. O número de Stanton seria beta dividido por U infinito. E o que representa o número de Stanton? Ele nos dá a resistência à ação advectiva dividido pela resistência à convecção térmica. Olha que interessante esse número, pessoal. A ação advectiva também pode ser chamada de ação convectiva. Então, uma leitura para o número de Stanton também seria resistência à ação convectiva dividido pela resistência à convecção térmica. Qual é a diferença entre convectiva e convecção térmica? Quando a gente fala convectiva, ou a mesma coisa que advectiva, o transporte de calor se dá devido tão somente, para o caso do número de Stanton, a quem? A ação de movimento, de velocidade, ou de como está movimentando esse meio. Tá ok? Já a convecção térmica é quem, pessoal? É o fenômeno global de transferência de calor no meio considerado. Isso da influência convectiva ou advectiva, nós podemos avaliar como essa ação ela influencia o fenômeno de transporte em nível molecular. Esse nível molecular seria, ou seja, difusão mássica, ou seja, condução térmica. Condução térmica. No nosso caso, agora, a gente está avaliando quem? Nós estamos avaliando condução térmica. Tá? Quem que nos estabelece essa influência advectiva? Essa influência advectiva vem lá da quantidade de movimento, estabelecida pelo quadro 7.2 e representativo por quem, pessoal? Por uma velocidade multiplicada pelo comprimento característico. Tá? Já o quadro, não é 10.1 não, aqui é 10.2, tá? Vocês me desculpem. É o alfa, tá? De tal modo, nós temos o número de Peclet, certo? E o número de Peclet indica quem, pessoal? Indica a relação entre a resistência à condução térmica dividida pela resistência à ação advectiva. Desse modo, notem, pessoal, que esses 4 quadros, eles sintetizam, de algum modo, a transferência simultânea de quantidade de movimento com transferência de calor, na qual nós podemos estabelecer quem, pessoal? Um diagrama mnemônico. Lembrando que o termo mnemônico vem de memória. E nesse caso, pessoal, a ponta da seta sempre indica o denominador. Por exemplo, o número de Peclet, aí no centro, seria quem? O infinito L, a ponta da seta indica o alfa, o infinito L dividido por alfa. Quem é o número de Reynolds? O infinito L dividido por Ni. Notem que a ponta da seta indica o Ni. Quem é o número de Nusselt? Beta L dividido por alfa. E aí estão os nossos personagens relativos aos números adimensionais característicos da convecção térmica, tá? Forçada. Nós temos o número de Stanton, a ponta da seta sempre indicando o denominador. Temos o número de Reynolds, o número de Prandtl, Nusselt e Peclet. Muito bem.
Vamos considerar o seguinte exemplo de aplicação. Em uma unidade industrial ar quente e seco a 90 graus Celsius, 0,92 atm flui sobre uma placa plana fina e metálica com velocidade de 27 km por hora. Como a placa contém sensores, essa se mantém constante a temperatura de 20 graus Celsius, que por sua vez é mantida resfriada por um sistema apropriado. Sabendo que a placa é quadrada de 2 metros cada lado e que o e que o coeficiente de película avaliado na temperatura média, olha lá, pessoal, avaliado entre 90 e 25 na temperatura média, tá? Entre o fluido e a placa é igual a 0,02 kJ metro quadrado segundo grau Celsius. Pede-se, obtenha os valores dos números adimensionais Reynolds, Prandtl, Nusselt, Stanton e Peclet. São fornecidos, pessoal, a massa molar do ar seco, 28,85 kg por mol. Assume-se gás ideal para o ar seco, onde a sua massa específica, ρ, é igual a pressão vezes a massa molar dividido pela constante universal dos gases e temperatura aí necessariamente em Kelvin, tá? Já a viscosidade do ar seco em Pascal por segundo, utilizando aqui sim a temperatura em graus Celsius, pode-se lançar mão dessa viscosidade. Lembrando que essa viscosidade é viscosidade dinâmica. Já a condutividade térmica do ar seco dada em watts por metro Kelvin, igualmente utilizando a temperatura em graus Celsius, é dada por esta expressão, tá? Já a capacidade calorífica do ar seco em kJ por quilograma graus Celsius, também utilizando a temperatura em graus Celsius, é obtido por esta expressão. Então, notem, pessoal, C, D e E, temperatura em graus Celsius. B, temperatura em graus Kelvin, certo? Pois bem, solução do problema. Notem que são conhecidos desses dados, lembrando que as propriedades de C, D e E são avaliadas a temperatura média. Notem que a temperatura média entre 90 e 20 é igual a 55 graus Celsius. Já para calcular a massa específica, precisa ser a temperatura média, todavia dada em graus Kelvin, que é igual a 328,15 Kelvin. Conheces o comprimento da placa, que é 2 metros. Foi dada a velocidade, que é igual a 27 km por hora. Não se esqueça das unidades coerentes, que nesse caso é 7,5 metros por segundo. Pois bem, pessoal, a massa específica, nós conhecemos a pressão do sistema, 0,92 atm. Conhecemos a massa molar do ar seco, 28,85 kg/mol. Conhecemos a constante universal dos gases, 0,08205 atm/mol metro cúbico Kelvin. Conhecemos a temperatura em Kelvin igual a 328,15. Assim, a massa específica calculada, 0,986 kg por metro cúbico. A viscosidade do ar seco é dado por essa expressão logo abaixo, lembrando que a viscosidade dinâmica, utiliza-se a temperatura em graus Celsius. Nesse caso, a temperatura é aquela apontada em azul, 55 graus Celsius, cujo resultado é 1,95, 6 vezes 10 a menos 5 Pascal por segundo, que é a unidade coerente em quilograma metro por segundo. Ok? Com isso, conhecido a viscosidade dinâmica do ar seco na temperatura média e a massa específica igualmente na temperatura média, nós podemos calcular quem, pessoal? Nós podemos calcular a viscosidade cinemática, μ dividido por ρ, que é igual a 1,984 vezes 10 a menos 5 metro quadrado por segundo. Isto posto, nós podemos calcular o número de Reynolds. O número de Reynolds, lembrando, o infinito é igual a 7,5 metros por segundo, o L igual a 2 metros e Ni nós acabamos de calcular. Isso resulta no número de Reynolds, 7,56 vezes 10 a quinta. Podemos calcular a condutividade térmica do ar seco, utilizando a temperatura em graus Celsius. Que temperatura é essa, pessoal? A temperatura média. E essa temperatura média em destaque lá nos dados em azulzinho, 55 graus Celsius. Substituindo 55 graus Celsius na equaçãozinha do K,
o resultado obtido, 0,0285 watts metro por Kelvin. Cuidado que nós temos que transformar a unidade coerente, que é em kJ metro por segundo Celsius, que é o valor que está apresentado aí para vocês. Igualmente, podemos calcular a capacidade calorífica do ar seco, igualmente utilizando a temperatura em graus Celsius. Nesse caso específico, a temperatura em graus Celsius é 55 graus Celsius. Substituindo o resultado, já sai a unidade coerente. Capacidade calorífica do ar seco é 55 graus Celsius, 1,009 kJ por quilograma grau Celsius. Notem, com esse valor e com ρ, nós podemos calcular a difusividade térmica. Conhecemos K, que está aí do lado, 2,85, 3 vezes 10 a menos 5, dividido pela massa específica. Olha lá em cima, gente, em amarelinho. 0,986 kg por metro cúbico. E o CP, olha aqui embaixo, lá na base do slide, CP 1,009 kJ quilograma grau Celsius. Com isso, a difusividade térmica calculada, 2,869 vezes 10 a menos 5 metro quadrado por segundo. Lembre-se, pessoal, que foi dado o coeficiente de película, né, no enunciado 0,02 kJ metro quadrado segundo grau Celsius. Com esse valor conhecido, o ρ 0,986, CP 1,009, podemos calcular o coeficiente convectivo modificado de transferência de calor, que é definido pelo coeficiente de película dividido pelo ρCP, cujo valor calculado 2,011 vezes 10 a menos 2. Com esses dados deste slide, finalmente podemos calcular quem? Os números adimensionais característicos da convecção térmica forçada, os quais são essa figurinha lindíssima. Tá? Então, notem, o que está em azulzinho nessa figura foram os dados conhecidos e calculados. Tá? Quem que é o número de Reynolds mesmo, pessoal? U vezes L dividido por Ni. Olha a ponta da seta. A mesma coisa para Nusselt, mesma coisa para Prandtl, a mesma coisa para Stanton. Então, o número de Reynolds, o valor calculado, olha só, 2 vezes 7,5 dividido por 1,98, 4 vezes 10 é menos 5. O Reynolds, 3,78 vezes 10 a quinta. Quem é o número de Prandtl, pessoal? Ni dividido por alfa. Tá? É 1,984 vezes 10 a menos 5 dividido por 2,869 vezes 10 a menos 5. Número de Prandtl, 0,692. Lembre-se que a ponta da seta indica o denominador. Quem que é Nusselt, pessoal? Onde está o denominador? Está em beta. Então, perdão, está em alfa. Vai ser beta L dividido por alfa. Foi dado L, foi dado beta, foi dado alfa. Número de Nusselt, 1401,85. Lembre-se que são adimensionais. Não se esqueçam disso. E o número de Stanton, beta L dividido por L, ou seja, beta dividido por U. E o número de Stanton, 2,68 vezes 10 a menos 3. Esta é a nossa aula. Espero que todos estejam bem. Bons estudos e até a próxima aula.